Fala pessoal, e aí galerinha, mais uma aulinha básica hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho do processo formador de palavras. Sabemos que o nosso português ele é riquíssimo em palavras, né? Mas como é que a gente tem tanta palavra? Da onde surge tanta palavra assim, né? Como é que elas são criadas, como elas são formadas? A gente vai ver isso agora, né? Como elas são formadas. Então, em português, as palavras novas, elas se formam através de 5 processos: a composição, a derivação, o hibridismo, a onomatopeia e a abreviação. Poxa, que nomes! Que nomezinhos fera da mãe! Onomatopeia, que bodega, centopeia é isso? Não, que meleca é essa? Que bodega é essa? Calma, rapaz, você vai ver que onomatopeia tem um nome estranho, mas ela é mais fácil do que, sei lá, dar nó em pingo d'água. Será que é fácil dar nó em pingo d'água? Meio difícil, né? Mas enfim, vamos começar. Vamos começar então pela composição. A composição ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser justaposição e aglutinação. Mas como ela é formada? Ou seja, haverá a composição quando se juntarem 2 ou mais palavras ou radicais para formar essa nova palavra. E na justaposição, ela se forma quando essas 2 palavras elas se juntam e não existe alteração nas palavras ou nos radicais. Ou seja, não existe alteração fonética. Não altera o seu som quando ela é pronunciada. Vamos lá. Couve-flor, salário família, beija-flor. Opa, calma aí. Quer dizer, eu estou vendo aí um hífen. Olha que legal. Quer dizer então que toda palavra separada por hífen, ela é justaposição? Não. Ela não é. Ué, mas como é? Salário, família, tem couve-flor e beija-flor, né? Tá. Mas se eu falar passatempo, girassol, tem hífen? Não tem hífen. E elas são justaposição. Não, mas peraí, você adicionou um S ali no girassol. Não alterou, não? Não. Alterou a escrita. Mas a pronúncia alterou? Girassol. A minha pronúncia, houve alteração fonética? Houve alguma alteração na pronunciação dessas 2 palavras? Não. Então, girassol juntou e não houve alteração, né? Foneticamente falando, não houve alteração do som. Passatempo também não houve. Eu juntei o passa e tempo, juntei as 2 palavras, formei uma única palavra e não houve alteração fonética, certo? Então ela é uma composição por justaposição. Já a nossa amiga aglutinação é exatamente o contrário da justaposição, ou seja, é quando existe a alteração nas palavras ou nos seus radicais, ou seja, quando existe alteração fonética. Exemplos: aguardente, que é a água mais ardente; vinagre, que é vinho mais acre, né? Vinho azedo, né? Muita gente não sabe, mas azedo, acre, né? Embora, em boa hora, né? Fidalgo, filho de algo; fonseca, fonte seca; pernalta, né? Perna alta. A perna longa também é aglutinação? Não. Analise. Perna longa é um processo de composição, mas houve alteração foneticamente falando, né? Houve alteração na sua fonética, nas suas palavras? Não houve. Então ela não pode ser aglutinação, né? Ela é o que então? Ela é justaposição, né? Ou seja,
Composição pode ser o quê? Feita por justaposição ou aglutinação. Justaposição é aquela posição justa, o próprio nome já diz. A posição justa, quando a posição das palavras, elas não alteram o som. E a aglutinação, aglutinou, juntou, ramificou ali, virou um emaranhado de coisa, de sei lá do que, de blá blá blá, aquela coisa escabrosa, temorosa, blá blá blá, e por aí vai. Enfim, quando houve alteração foneticamente falando, né? Houve alteração na fonética. Petróleo, pedra mais óleo, planalto é um plano alto, né? Enfim, isso é a composição por justaposição ou aglutinação. Também temos a nossa amiga derivação. A derivação, ela pode ser uma coisa mais complexa. Como assim? Acontece que ela pode ser derivação prefixal ou prefixação, sufixal ou sufixação, parassíntese ou parasintética, imprópria e regressiva ou deverbal. Nossa, complicou, ferrou de vez. Olha, batata, deu, olha, queimou o tico-teco. Agora nem o tico, nem o teco, nem o vizinho, nem nada. Ferrou de vez. Calma, cara. Calma. Não se apurrinhe. Vamos devagar. Derivação. O que é derivação? É o processo através do qual uma palavra nova, né? Ou seja, uma palavra derivada, forma-se a partir de uma outra palavra já existente. Ou seja, a palavra primitiva. O que são palavras derivadas? São palavras que surgem através de uma outra palavra já existente. Aqui a gente chama de primitiva. Por exemplo, padaria. Padaria vem do quê? De pão, né? Pradaria, enfim. São palavras que já existem, né, primitivas, e delas se formam novas, né? E pode ocorrer de 5 maneiras, como eu acabei de falar, né? Prefixal, sufixal, parassíntese, deverbal ou imprópria, certo? Vamos falar agora prefixal ou prefixação. A palavra nova, ela é obtida através de um acréscimo de um prefixo. O que é um prefixo? É aquilo que vem antes, né? Por exemplo, pré-história. Já existe a palavra história, né? Mas quando eu coloquei o prefixo pré na frente, surgiu uma nova palavra, pré-história, que daí o que significa? A pré-história, aquele tempo remoto, longínquo, dinossauro, caramba 4 e por aí vai, né? Desleal, ilegal, super-homem, né? Semideus. Olha o hífen aí de novo no super-homem, na pré-história. É separado sempre por hífen, então, prefixal? Nem sempre. Ó, infeliz, descarregar, anormal, contrapor, desleal, repor, né? Eu não estou colocando hífen. E elas são prefixais, certo? Eu coloquei um prefixo na frente dela. Só isso? Só isso. É um prefixo antes, ela é uma derivação prefixal. Ah, tá. Prefixo é antes. E o que vem depois? O que vem depois é o que? Sufixo, ou seja, sufixal. A palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo. Felizmente, pedrada, doceria, lealdade, escurecer, ancorar, barbeiro, dentista, né? Todo o sufixo que eu coloquei, criptonita, né? Cripto, mais o prefixo, ita, né? Criptonita. Parassíntese ou parasintética. Nome feio, né? Parece um palavra. Ô, seu parassíntese. Calma lá. Parassíntese ou parasintética. Como é que se forma essa nova palavra? Ela é obtida pelo acréscimo dos dois.
tanto do prefixo quanto do sufixo. Mas olha só que interessante, é necessário que isso aconteça simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. É necessário que exista a simultaneidade na palavra, certo? Que é isso, meu Deus do céu? Que você fala simultaneidade? Não, meu Deus! Eu vou parar de estudar. Eu vou parar, vou parar de estudar, vou viver lá no Cafundó do Judas, vou começar a falar, nós fumo, nós fumo tabaco e por aí vai. Não, calma lá. É simples. Já te explico, mas ó, parasintética. Entristecer, vem do quê? Como é que eu vou saber? Não sei. Eu não sei. Meu Deus, entristecer vem do quê? Meu Deus, eu não sei. Calma, cara. Lembra que eu falei lá no começo, ó. Você precisa ver o quê? A palavra primitiva. Olha lá no sufixo, ó. Felizmente. Felizmente vem do quê? De feliz. Então você coloca o feliz mais o sufixo mente. Felizmente você formou a palavra. Lavrador vem de lavrar. Aí com o sufixo dor. Lavrador, certo? Você precisa entender que é necessário você identificar a palavra primitiva, né? Eu já vou dar um exemplo bem clássico para você. Escurecer. Como você faz isso daí? Ela é sufixal, mas o escurecer vem do quê? O escurecer vem do escuro ou o escuro vem do escurecer? O que acontece? É o escuro que dá origem a escurecer. Não é o contrário, muita gente acaba confundindo, mas presta atenção. Escurecer vem de escuro e não escuro vem de escurecer, certo? Entristecer vem do que? De triste, com o prefixo em e o sufixo ser, entristecer. Desalmado, prefixo des com o sufixo ado, desalmado. Alistar, emudecer, avermelhar, entardecer, certo? São palavras parasintéticas. Mas como assim? Você falou que tem que ter a questão da simultaneidade, eu não entendi. Por exemplo, a palavra infelizmente. Vamos analisar a palavra infelizmente. Ela é uma palavra de parasintética? Pô, calma aí. Infelizmente vem de feliz. Eu coloquei o prefixo in, o sufixo men. Ah, ela é parasintética. Caiu lá na prova, infelizmente. Parasintético, marquei. Show, batata, ganhei a questão. Não, você perdeu. Você perdeu e perdeu feio. E ainda de quebra tomou 3 tapas na cara. Caramba, não. Infelizmente ela não é ela não é parasintética. Por quê? Porque eu não falei a questão da simultaneidade, ou seja, eu preciso que exista um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, certo? Aqui agora, ó, infelizmente. Vamos tirar o mente. Existe infeliz? Existe. Existe a palavra felizmente? Existe. Quer dizer, então existe tanto infeliz quanto felizmente. Então aqui não acontece derivação parasintética. Na verdade, não existe uma derivação parasintética. O que existe é uma derivação prefixal e sufixal da palavra, certo? Ou seja, ela pode existir tanto somente com sufixo quanto somente com prefixo, infeliz ou felizmente, certo? Agora, a mesma coisa acontece com deslealdade. Deslealdade vem de leal. Existe desleal? Existe. E lealdade? Existe? Claro que existe. Então é a mesma coisa. O que está acontecendo com deslealdade e infelizmente? Está acontecendo que não está existindo essa simultaneidade na palavra. E por quê?
porque elas existem tanto somente o sufixo quanto somente com o prefixo, certo? Pessoal, palavra desmatamento, né? Ela pode ser considerada a derivação sufixal da palavra desmatar, ou seja, você tem desmatar mais o prefixo mento, desmatamento. Porém, em alguns concursos ela é considerada como parasintética. Por quê? Porque eles analisam desmatamento, vem do que? De matar. Desmata existe? Não, desmatar, o ato de desmatar, eu te matei, agora eu vou te desmatar. Olha que maravilha, né? Não existe. Matamento. O que é matamento? É o ato de matar muita gente. É matamento. Não, olha, você matou com o português agora, ganhou troféu. Matamento. Existe? Não existe. Então eles consideram, alguns concursos consideram a palavra desmatamento como sendo parasintética. Alguns, né, consideram só a derivação sufixal da palavra desmatar, né? Isso acaba gerando algumas dúvidas e alguns conflitos, né? Mas vamos lá, continuando. Falamos da derivação prefixal, sufixal e parasintética. Agora a gente vai falar da regressiva ou deverbal. O que ela é? Ela é obtida pela redução da palavra primitiva. Olha a palavra primitiva. Olha, é palavrinha-chave essa questão de primitiva. Você tem que analisar ela. Esse é o segredo. Analise a palavra primitiva que você vai conseguir realizar esse processo formador. Vai conseguir desenrolar qualquer questão. Ou seja, ela se dá pelo acréscimo das vogais A, E e O ao radical do verbo, transformando num substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Tela abstrata, pintura abstrato. Meu Deus, o que é isso? Substantivo abstrato. Calma que a gente vai ver isso. São cenas do próximo capítulo. Já está a aula montadinha, eu só preciso gravar ela, tá tudo certinho, bonitinho, tá bem explicadinho, vocês vão entender. Mas a princípio, pensa assim, que substantivo abstrato precisa de alguém para que ele exista. Ele não existe por si só, certo? Por enquanto, pense assim. Já eu te explico melhor. Então, como é que eu vou fazer essa regressiva deverbal, certo? Eu vou pegar a palavra primitiva, por exemplo, o verbo ameaçar. Eu vou arrancar esse A aí, só vou deixar o A. Ameaçar, ameaça. Atacar, ataque. Castigar, castigo. Pescar, pesca. Apelar, apelo. Sonhar, sonho. Percebeu que houve uma diminuição na palavra? Por isso ela é regressiva, entendeu? Ou deverbal, pode ser também que você encontre lá na questão, indique a alternativa a palavra está em formato deverbal. Pô, caramba, que a porcaria de aula lá não falou nada sobre deverbal, falou regressiva, falou imprópria, caramba, presta atenção também, né? Regressiva ou deverbal, pode ser dos dois jeitos, né? Prefixal ou prefixação, sufixal ou sufixação, parassíntese ou parasintética, é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Atacar, ataque, o ataque. Castigar, o castigo. Sonhar, o sonho. Olha só, entendeu? Houve essa diminuição da palavra, né? Regressiva, certo? Isso é a forma de derivação regressiva, quando você pega a palavra primitiva e você deriva ela, normalmente um verbo, né? Você deriva ela para um substantivo. Qualquer substantivo? Não, um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Eu acabei de falar e repito. É o ser que depende de outro para existir. Ele por si só não existe sozinho.
Bolou de vez, hein? Complicou demais. Nossa senhora. Calma, rapaz. Calma. Não sofra por antecipação. Mas falando nisso, vamos continuar. Imprópria. O que é a imprópria? A imprópria é de arrasar, cara. Ela não muda a palavra na sua forma, na sua pronúncia, ela não muda nada. O que ela muda? A classe gramatical. Putz, ferrou. Eu não sei o que é verbo, não sei o que é adjetivo, não sei o que é conjunção e agora babou de vez. Calma, rapaz, as próximas aulas eu acabei de falar. Vai ser muito bom que você vai entender tudo isso. Até pensando em fazer uma provinha online com vocês. Olha que maravilha, só que não, né? Vamos ver, quem sabe, talvez. Vamos lá. Como é que eu vou saber, então, classe gramatical? Poxa, calma lá. Ó. Os maus pagarão pelos seus erros. Mal, normalmente, ele é considerado um adjetivo. Por quê? Porque ele dá qualidade ao substantivo. Lembrando que esse mal aqui é com U. Olha só, a aulinha lá na frente que eu já falei. Mal com U, mal com L, né? Um adjetivo, o outro advérbio, né? Mal com U, veja o antônimo. Qual que eu vou usar? Mal com U ou mal com L? Veja seu antônimo. O que é antônimo? O seu oposto. Mal com U, bom. Mal com L, bem. O bem sempre vence o mal. Que mal é esse? Mal com L. Você fez um mau negócio. Pô, que mal é esse? Com L? Não, vamos ver o antônimo dele. Você fez um bom negócio. Então esse bom, o antônimo de bom é o mal com U. Então você fez um mau negócio com U, certo? Mas voltando aqui. Os maus pagarão pelos seus erros. Mal, né, como eu acabei de falar, ele dá qualidade ao substantivo. E o que dá qualidade ao substantivo é o que? Um adjetivo. Só que aqui, olha só, o artigo anteposto. Aqui, ó, os maus. Então, esse mal aqui, esse maus, aliás, que é um adjetivo, nessa frase aqui, ele tá como substantivo. Por quê? Porque ele representa os seres que pagarão pelos erros. Quem pagará pelos seus erros? Os maus. Aqui ele está funcionando como substantivo. Entendeu? Então isso é uma derivação imprópria. É um adjetivo com valor de substantivo. Aqui, todos buscam o saber das coisas. Novamente, ó, saber é o que? Saber é verbo. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Todos nós sabemos que saber é verbo. É a mesma coisa de amar. Todos nós sabemos que amar é verbo, mas nem todos o praticam. Mas enfim, saber é verbo. Mas olha aqui o ozinho, o artigo o aqui de novo antes dele. Está transformando o verbo no que? Num substantivo. Toda palavra que tenha um artigo ou um pronome, né? Um pronome adjetivo anteposto a ele. O que é anteposto? Que vem antes dele, torna ele um substantivo, né? Os maus, adjetivo virou substantivo. O saber é o verbo, virou substantivo, entendeu? Quero saber o porquê da sua ausência, porque é uma conjunção, né? Só que aqui ele também é um valor de substantivo. E lembra que é o porquê junto com acento, porque esse porquê junto com acento é o único que pode virar substantivo e é o único que pode ser colocado no plural. Os porquês, seus porquês me irritam. Que porquê é esse? É o porquê junto com acento, né? Isso eu também já passei nas aulinhas lá na frente. Se você não pegou ainda, volta lá, entra no canal lá, procura dar uma fuçada lá, que tá lá as primeiras aulas lá na frente, certo? Sua resposta foi um não. Olha só, não é um advérbio, mas aqui ele tá um valor substantivo também, ó. Um não. Sua resposta foi o quê? Um não. Entendeu? Vamos ver aqui, ó, mais exemplos.
Os fortes sempre vencem. Quem sempre vence? Os fortes. Fortes também é um adjetivo com valor de substantivo. Olha só que legal. Então tudo vira substantivo? Não, não necessariamente. Por exemplo, o ministro Passarinho renunciou. Por exemplo, aqui, ó. O ministro Passarinho renunciou. Poxa, já tem um substantivo. Mas aqui tá acontecendo uma derivação imprópria. Ué, mas um substantivo que vira outro substantivo? Sim, só que o que acontece? É um substantivo comum com valor de substantivo próprio, passarinho. Passarinho. O que é passarinho? Qualquer passarinho, qualquer coisa que tá voando aí, a gente fala que é passarinho, né? Só que o ministro passarinho, esse substantivo que é comum, ele passou a ser um substantivo próprio, que não é qualquer ministro, é o ministro passarinho. A mesma coisa eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar um substantivo próprio e torná-lo comum. Isso acontece muito com as nossas associações, né? O que seria associação? É quando você normalmente associa uma marca a um determinado produto, né? Por exemplo, o funcionário tirou uma xerox do documento. O que é uma xerox ou uma xerox, né? Tanto faz, as duas pronúncias estão corretas, né? Xerox, o que é xerox? Xerox é o nome da copiadora, é o nome da pioneira, né? É a primeira copiadora criada da marca Xerox, né? Xerox é uma marca, só que virou um substantivo para você se referenciar a fazer uma referência a uma cópia de documento, né? Vou tirar uma Xerox. Por favor, tira uma Xerox disso. Você está pedindo o que é? Tira uma cópia desse documento. É um substantivo próprio que virou um substantivo comum, né? A mesma coisa, o menino gosta de Danone. Gosta de Danone, da marca Danone? Não, ele gosta de iogurte. Vai ao mercado e compre sabão Omo. Não precisa ser necessariamente o sabão Omo, mas é um sabão em pó. Pô, eu vou fazer um mingau aí, vai lá comprar maisena pra mim. Não, maisena não, é amido de milho, certo? Só que a gente faz essa associação do substantivo próprio para um substantivo comum. Compra lá leite moça pra mim, por favor, um pacote de leite moça. Compra cotonete também. Não, leite moça, leite condensado. Cotonete são hastes flexíveis. Cotonete é marca. Olha só, não sabia disso não. Olha, agora tá sabendo. Português é tudo, né? Aqui nós é cultura também, rapaz. Vamos lá. Mas enfim, o que aconteceu aqui? Eu peguei um substantivo próprio, né? Xerox, Danone, Omo, leite leite moça, maisena, e eu transformei eles num substantivo comum. É a chamada derivação imprópria. Eu mudei a classe gramatical da palavra. Eu não mudei a alteração, né? Não houve alteração fonética, não houve alteração na escrita, não houve alteração nenhuma. Foi alteração na classe gramatical da palavra. É a derivação imprópria, né? Vamos lá. Deixa eu falar então. O escuro. Lembra que eu estava falando de escuro? Agora vou citar o exemplo de novo. O escuro. Ele é derivação regressiva? Espera, o escuro. O escuro. Escuro vem de escurecer. Escurecer, escuro. O escuro é derivação regressiva. Não, meu Deus do céu. Não, faz isso comigo não. Mr. M, resolve esse problema, Mr. M. Faz aparecer a solução, Mr. M. O escuro não é derivação regressiva, ele é derivação imprópria. Escurecer vem de escuro e não escuro vem de escurecer, certo? É o escuro que dá origem a escurecer.
O céu escuro. Isso é o que? É um adjetivo, porque está dando qualidade ao céu. Não é qualquer céu, é o céu escuro. O escuro, olha só o artigo aí na frente. Eu estou transformando o adjetivo num substantivo. O escuro não é derivação regressiva, é imprópria. Lembrando de novo, não é escurecer, não é escuro que vem de escurecer, é escurecer que vem de escuro, certo? Lembrem-se disso, né? Agora, ó, hibridismo é a formação de palavras com elementos de línguas diferentes, ó. Televisão é tele, que é grego, com visão, latim. Sociologia, sócio, latim, com logia, grego. Abreografia, abreu, que é português, com grafia, grego. Nossa, meu Deus, e agora? Eu vou ter que decorar tudo isso? Não precisa decorar. Esses são os que mais caem mesmo. E você não tem que. Você só tem que saber que eles são compostos por hibridismo, né? Que são duas palavras de línguas diferentes que formam uma palavra. Ah, mas eu tenho que saber o que é grego, o que é latim, o que é tailandês, o holandês, o japonês, grego, sueco, romano. Não, nem eu sei. É muita coisa, certo? Não se prenda a isso, que você vai se prender a detalhes supérfluos, você vai encher sua cabeça de informação, que chega na prova e vai falar, pô, estudei tanto pra porcaria nenhuma, não adiantou bosta nenhuma, não caiu nada. Pois é, hibridismo, ele é simples, você só tem que saber, bateu automóvel, opa, é hibridismo. Sociologia, opa, burocracia, abreografia, são palavras de línguas diferentes que formam a nossa palavrinha aí no português, certo? Lembra daquela com o nome difícil? Onomatopeia. Poxa vida, olha só. O que é isso? Simples. São as palavras que procuram imitar vozes ou ruídos. Tic-tac. O tic-tac do relógio. Reco-reco, sabe aqui? Reco-reco. Carro bateu, pum, trash. Quebrou o vidro. Plutiplatizum. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, carimbado, avaliado, rotulado, pronto se quiser voar. Já dizia o maluco beleza Raul Seixas. É uma onomatopeia. Fonfon. Ó, buzina, fonfon. Ping-pong. O que ping-pong? É o barulho que faz a raquete com as bolinhas. Ping-pong. 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 É isso. Onomatopeia nada mais é que você colocar uma palavra que imite, faz imitar a certas vozes ou certos ruídos, certos barulhos, né? Vai lá, cai uma questão na prova. O sapatinho da vovó faz pleque, pleque, pleque. Indique a frase que contém a onomatopeia. Eu não sei o que é onomatopeia. Perdeu uma questão de brincadeira. Uma questão baba. Pelo amor de Deus, não pode errar. Onomatopeia é um nome feio? É um nome feio. Mas o significado? Simples, certo? E para finalizar, vamos para a abreviação ou redução, né? O que é isso? É a forma reduzida que algumas palavras têm, né? Que a gente já conhece. Por exemplo, cine, cinema, automóvel, moto, motocicleta, foto, fotografia, pornô, pornografia, TV, televisão, pneu, pneumático, certo? Zoológico, lembrando que zoo não tem mais acento, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Não tem mais acento, por favor, tá? Aliás, já vimos, né? Olha eu aqui achando que tava mais pra frente. Não, já vimos. Se você não viu ainda, volta aí algumas aulinhas aí que tá tudo lá, certo? Então, abreviação é isso, você pegar a palavra e reduzir ela, né? São as formas reduzidas das palavras que a gente conhece. Cine de cinema, auto de automóvel, autoescola, né? Escola de automóvel, né? Zoo, vamos lá no zoo, zoológico, né?
Ah, furou o pneu do meu carro, pneumático. Ah, tô com uma motinha aí, uma moto bacana, motocicleta, certo? E é isso, pessoal. E a aula é rapidona, 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 rapidona. E é isso, certo? Qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí que a gente sempre procura responder, beleza? Vou indo, até a próxima aula. Próxima aula tem mais coisinha bacana aí pra gente. E é isso. Falou, aquele abraço. Tchau, tchau. Você assistiu a mais um episódio do nosso canal Portuga Rádio. Não deixe de comentar, tirar suas dúvidas. Estamos sempre à disposição. Curta nossa página e siga o nosso canal. Compartilhe, divulga. Peça pra mamãe comprar e levar pra casa. Pera aí, não é produto. Curte aí do mesmo jeito, vai. Portuga Rádio, sempre uma novidade pra você.